Paz do Senhor, que bom novamente estar com vocês aqui através deste canal. Queria desde já dar paz do Senhor a você que é cristão, você que não é cristão, que está inscrito aqui no canal. Deixe o seu like, ative o sininho. E novamente estamos voltando aqui, apesar do canal ser pequeno, poucas pessoas inscritas ainda, mas estamos aqui a semear a palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é William Cristo. Então, novamente estou eu aqui fazendo a vontade de Deus, guiado pelo seu Espírito, o Espírito Santo, e sobre a sua palavra. Queria neste momento que você emprestasse as terras dos seus projetos, sonhos e a terra do seu coração, para que eu pudesse semear uma semente nele, semente a qual é a palavra de Deus. Esta tem poder de produzir frutos bons. Então, neste momento, eu queria compartilhar com você a palavra de Deus, que se encontra num livro de 2 Samuel, capítulo 19, apenas o versículo 26, que diz: E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albadaria um jumento, e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Irmãos, aqui a Bíblia relata de Mefibosete. Quem nunca escutou a história de Mefibosete? Mefibosete, aos 4 anos de idade, quando o seu pai era perseguido, Saul, Jonas, diz que a sua ama, Babá, deixou ele cair, e ali ambos os pés se tornaram coxo com a queda, ele se tornou deficiente. Por causa dessa deficiência, ele não podia ser rei de Israel. Ele foi parar numa terra chamada Lodebar. Lodebar, irmãos, era o quê? Era uma terra de escassez, uma terra seca, uma terra árida. O significado era uma terra do nada, uma terra sem projeto e sem sonhos. Lá estava Mefibosete. Mas a Bíblia relata que quando Davi foi estabelecido rei de Israel, ele lembrou de uma aliança que antes de Jonas morrer, ele tinha feito com Jonas, que cuidaria, que trataria com caridade, beneficência, alguém da sua família. E ali ele lembrou desta aliança, e através dessa aliança havia esse servo, ao qual vamos comentar, Ziba, que ele perguntou a alguém da casa de Saul, filho de Jonas, parente, alguém que restou, ele disse: olha, há um filho de Jonas, Mefibosete, que está em Lodebar. Só que Ziba questionou que ele era aleijado um dos pés. Com essa deficiência ele não poderia entrar ali no palácio do rei. Mas Davi chamou ele se prostrou diante de Davi, e Davi disse: a partir de hoje vou restituir toda a terra do seu avô Saul, te darei novamente. E a partir de hoje tu comerás na minha mesa, tu comerás comigo. Então, irmãos, aquela terra de tristeza, aquela terra do nada, através desta aliança, da beneficência de Davi por amor a Jonas, foi restituída a Mefibosete. A sua deficiência não impediu nada dele ter aquela restituição e ainda comer na mesa do rei. Mas a Bíblia diz que, com o decorrer do tempo, um dos filhos de Davi se rebelou contra ele. Absalão perseguiu o pai, Davi teve que fugir, se esconder. Diz que lá no 2 Samuel 16, do 2 ao 3, diz que Ziba, Mefibosete tinha preparado, o jumento, alimento, outras coisas para os servos de Davi para ir a ter Davi. Mas diz que Ziba de tal forma enganou Mefibosete. E quando foi ali diante do rei, mentiu sobre Mefibosete, falando que ele tinha ficado em Jerusalém para tomar conta das suas coisas, como se ele estivesse preocupado com o seu trono e não com fidelidade a Davi. Levantou uma calúnia. E por Mefibosete não estar lá, ele pegou e deu tudo a Ziba. Entregou a Ziba
aquilo que ele tinha dado a Mefibosete, pensando o quê? Na infidelidade de Mefibosete. Quando lemos aqui o versículo 19, Mefibosete foi de encontro ao rei Davi e contou toda a verdade e falou da mentira de Ziba. E é interessante que quando ele diz essa mentira, Davi confirmou: olha, eu já tenho falado para você, eu tenho dividido o que é seu, o que eu restituí para você, eu dei uma parte dela para Ziba e ponto final. Irmãos, ou você que está ouvindo a mensagem, ele não poderia falar: olha, ele é injusto, ele foi injusto, então vou restituir ele e vamos tirar a vida dele, entre outras coisas. Mas não, Davi não retirou aquilo que era de Ziba. Então o tema da minha mensagem hoje é: cuida daquilo que Deus te deu, porque senão você vai perder. Cuida daquilo que Deus te deu. Quantas pessoas estão ouvindo esta mensagem e não cuida daquilo que Deus entregou em suas mãos, e depois que perde, fica reclamando e murmurando diante de Deus. Depois que o leite é derramado, querido, aí se complica as coisas. Quem sabe Deus, Ele te deu, mulher, um esposo que cuida da casa, que cuida de você, que é aquele homem que a Bíblia diz que tem que ser, que é o varão protetor, o varão que protege a casa, o supridor. E você aí, querida, não deu valor, não cuidou, e de repente você perdeu o seu esposo, seu casamento foi destruído, porque a Bíblia diz que a mulher ela tem que ser sábia, e de repente você perdeu, e agora você está diante da face de Deus, chorando para que Ele volte, para que Ele retorne, porque você quer a sua família de volta. Cuide daquele que Deus te deu. Quem sabe você, esposa, Deus te deu aquela mulher zelosa, cuidadosa, que cuida das suas coisas, cuida da sua casa, da sua família, é tão fiel a você, quer o seu bem, sabe? Mas você não cuidou, você não foi o vaso mais forte, entendendo que ela era o vaso mais frágil, cuidando dela, e acabou perdendo. E hoje quer de volta esta mulher, quer de volta a sua família, mas você não cuidou daquilo que Deus te deu. Que sabe você, querido, está do outro lado e Deus te deu um dom maravilhoso de ministrar a palavra, de pregar a palavra, ou seja, de louvar a Deus, ser um levita da casa de Deus. Deus te deu dons de cura e você fez como Sansão, brincou de pecar. Foi brincando, que um certo dia perdeu a aliança, perdeu a santidade, perdeu tudo aquilo que tinha para com Deus. Não cuidou daquilo que Deus te deu. Quem sabe você, querido, é como Mefibosete. Deus restituiu, Deus entregou para ele, olha, terras, você vai sentar na minha mesa. Mas, irmãos, Mefibosete não cuidou daquilo que Deus entregou na mão dele, não zelou pelaquilo que Deus, Davi, através da vida de Davi, tinha restituído na vida dele. Era um Zé Ninguém, era uma pessoa que estava em Lodebar, terra do nada. Depois, pela misericórdia, pela aliança através da vida do seu pai com Davi, foi restituído, mas ele não cuidou daquilo que Deus tinha dado para ele. Ou seja, quem sabe, querido, Deus te deu bens. Às vezes é uma bicicleta, às vezes é um carro. Esse dia passei por uma experiência. Deus me deu um carro, eu tenho um Corsa. E eu uso para trabalhar. Para quem não sabe, eu trabalho com obras. Irmãos, todo carro tem sua manutenção e tem o seu cuidado. 1 Coríntios 9,17. Se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. E agora eu vou ter um custo maior, porque está parado e eu vou ter que fazer o motor deste carro, porque eu preciso usá-lo para trabalhar. Mas se eu tivesse dado a manutenção devida, o cuidado devido, eu não teria esse custo. Agora não adianta eu, William, chorar este leite derramado. Esses dias vi um senhor que tinha um Corsa também. Irmãos, manutenção em dia, tudo em dia, carro perfeito.
ele cuidava daquilo que Deus deu para ele. Assim é na nossa vida, assim é a nossa vida espiritual também. A Bíblia diz que devemos cuidar da nossa coroa para não perdê-la, cuidar da nossa salvação. Quantas pessoas não têm cuidado, zelado da vida espiritual, zelado da intimidade com Deus, zelado das coisas de Deus, eu estou dizendo no todo espiritual também, e às vezes tem cuidado, tem perdido daquilo que Deus tem dado, entregado para a pessoa, para mim. Quando Deus nos dá um dom, quando Deus nos dá uma chamada, quando Deus nos dá uma esposa, quando Deus nos dá um esposo, quando Deus nos dá um carro, uma bicicleta, seja a coisa mais simples da vida que Deus entrega em nossas mãos, querido, Ele está dizendo, eu confio em você, aquilo que eu estou entregando em suas mãos, cuida, para que isso venha multiplicar, para que eu venha acrescentar mais na sua vida. Então tem pessoas que não estão cuidando daquilo que Deus está dando a você. Às vezes é um trabalho simples, querido. Deus te colocou nessa empresa, Deus te deu um trabalho, Deus te deu um ofício, mas você não faz de boa mente para ter prêmio, para crescer, para Deus confiar mais coisas em você. Você trabalha murmurando, você trabalha sem amor, sem paixão, aquilo que Deus tem confiado em suas mãos. Desperta, querido. Cuide daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Às vezes, a casa é de telha, a porta é velha, a janela é velha, mas querido, não é porque a casa é simples que eu não tenho que cuidar dela, que eu não tenho que dar a manutenção, o zelo, o cuidado, a limpeza. Quantas pessoas não zelam daquilo que Deus entregou em suas mãos? Às vezes é uma mãe, querido. Você não tem cuidado da sua mãe, zelado pela sua mãe. Às vezes é um filho que Deus tem te dado, ó pai, que Deus tem te dado, ó mãe, e você não tem cuidado daquilo que Deus tem te dado. E hoje tem pessoas que estão sepultando a sua mãe, tem pessoas que estão sepultando o seu pai, tem pessoas que estão sepultando o seu filho, tem pessoas que queriam estar nessa casinha velha que você tem pessoas que queriam ter o esposo que você tem e não tem pessoas que queriam ter a esposa que você tem e não tem pessoas que queriam ter a chamada que você tem, ter o dom que você tem, ter o carro que você tem, querido, mas não tem. Então, em nome de Jesus, cuide daquilo que Deus te deu, para que depois você não venha perder, se arrepender, como diz o ditado, chorar o leite derramado. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, que o Espírito Santo, através dessa mensagem, venha despertar você. Diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Comece a cuidar daquilo que Deus entregou em suas mãos. Às vezes é uma igreja simples, pastor, mas faça como Davi. Apesar de levar os lanches para os irmãos, ele voltava ainda para cuidar daquelas pequenas ovelhas. Não importa a quantidade, importa o zelo e o amor. 1 Coríntios 9,17. Se eu faço de boa mente, terei um prêmio, mas de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então eu, William Cristo, pelo Ministério Coração de Cristo, deixa essa mensagem ao teu coração. Cuida daquilo que Deus te deu, porque você pode perder. Então que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, em nome de Jesus.